deu uma negação gigante, tá? Quê? Deu uma negação de que não querem o Dudu no Atlético. Deu 82% que não querem o Dudu no Atlético. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você lançou a braba, eu vou te perguntar. Antes de te perguntar, eu acho que não faz o menor sentido, porque o Dudu entraria na vaga de quem? Difícil, hein? Hoje, difícil, né? Agora eu te faço uma outra pergunta. O Dudu agregaria em que naquilo que o Atlético mais precisa? difícil também. Beleza. O Atlético tá devendo, não tá? Tá. A dívida não aumentou? Sim. Você vai lá levar um jogador desagregador pra dentro do clube ganhando 1,5 milhão por mês? Você mudou de ideia do Dudu? Pera aí, calma, vamos chegar lá. Não, Até há ele pouco tempo você tá falava colocando que alguns pontos pra gente analisar, que são pontos E tinha que ser contratado. que levam mas pro lado os negativo. pontos deles são todos Ô, negativos. irmão, mas você tem que esperar eu terminar. Você tá. E Elton não vai? Você veio Só te fantasiado perguntei. hoje? Só te perguntei se você mudou de ideia. Não, calma, nós vamos chegar lá. Tem estudo aí, são pontos negativos que desabonam a ida dele pro Atlético. Certo. Perfeito. Ponto. Perfeito. Tá? O Dudu fecharia com o Atlético pagar metade disso? Acho muito pouco provável. Improvável. Também acho que não. E é a única maneira que eu acho que poderia valer a pena. Pronto, respondi sua pergunta. Agora, tecnicamente é um bom jogador. É bom jogador, mas pra ser banco, É bom jogador. você agregaria talvez no banco de reservas. Eu acho que você vai se ele- colocar ele pra oferecer para os jogadores que jogam no setor, nos setores que ele pode atuar, ele meteria quem no banco? Hoje ele joga no Cruzeiro, Aí mas você por jogaria qual com lado? dois que não marcam? Esquerdo. Esquerdo. Beleza. Ele marca. Então nós estamos falando do lado. Eu acho que ele marca. joga do lado Para, esquerdo, que é o Thiago. lado que nós temos o melhor jogador do Atlético hoje. Que é o Coelho. Que é o Coelho. Ele vai entrar Então no seria lugar do Coelho. difícil. Aí talvez o Cuca pudesse inverter o Coelho para a direita, ele já fez isso. Mas não sei se poderia cair o rendimento. Eu só vejo um ponto. Se ele não der problema extracampo, ele ajudaria e tiraria aquela parte de acomodação do Atlético, porque não tem ninguém no banco para fazer sombra para ninguém que tá no time titular. Então haveria uma disputa talvez por posição. Não tô falando que ele seria o titular, mas aí o cara ia olhar para falar assim, pô, o Dudu tá no banco. Se ele ficasse no banco, eu acho que isso agregaria ali alguma coisa. Mas ao lado geral, financeiro, momento, tudo. Por isso que eu preciso do Atlético, acho que aquela situação com o Lianco também, aquilo ali criou uma antipatia do torcedor do Atlético. seria- com o Gente, Dudu. realmente vocês estão falando aí, falando. É muito melhor mesmo ter Bernard e Palácio. Agora vocês me convenceram, tá? Mas É ninguém melhor tá ter o comparando. Bernard e Mas ninguém tá Palácio. comparando. Mas se não Comparando. comparar, você não consegue Não, analisar. ninguém, nós estamos falando, Para fazer uma analisando só a contratação, situação você dele. compara. Para fazer uma contratação, você tem que comparar. Irmão. Ó, eu vou trazer um cara que Mas então, é pior peraí, ou melhor pra mim do falar, os pra mim dois- falar que você é os bom, dois tem que te titulares. comparar com o valor? Não é isso, mas Não, pra contratar você tem que tem nada a ver, comparar. não. Ele tá no mesmo nível de todo mundo que tá aqui? Ou tá acima? Mas ele tá encaixa acima. no que o Cuca quer. Ué, o Cuca quer, não sou eu que não, quero, não. ele encaixa, não. Então fala, responde, Então, eu tô te é o perguntando. Cuca que quer. Então ok. Tanto Aí, é o Não, aí- Cuca que quer. peraí, mas vamos lá, peraí. Se o Cuca quer, ele encaixa. Sim, o Cuca tem vontade de ter o Dudu no elenco dele. Sim, ligou pro Dudu. Ligou, eles falaram e tal. Tem uma informação aqui, quer dizer, é meio lógica essa aí, mas que os jogadores falaram com ele também, jogadores que estão no Atlético, que jogaram com ele, falaram com ele, né? Jogadores que jogaram com ele que a no gente vai te Palmeiras. abraçar aqui, blá, blá, blá e tal. Ok, isso é maravilhoso. Nada melhor que ser acolhido. O Breno Galante tá aqui, pode falar, nós acolhemos o Breno Galante. É claro que com algumas ressalvas, né? Não, mas, Mas... cara, eu acho que o primeiro Acolhemos. passo quando você vai contratar alguém é assim, peraí, vamos lá. É do mesmo nível, é acima dos caras que nós temos aqui? É acima. Posso fazer uma pergunta? Então contrata. O que eu disse aqui faz sentido? Que eu coloquei Em 4 partes. ressalvas e depois eu Eu acho que em partes. dei o né, gente? veredito. Eu acho que em partes. Onde eu erro? Cara, o Ah, tom você que... gaguejou, irmão, você não sabe gaguejei, quando não. sair. O tom que você... Você tá preso no o labirinto tom que dos meus você- argumentos, O mas tom assim- que você conduziu é de que é uma negociação ruim. Pelo menos é a impressão que me passou. Se ela for O tom- trabalhada diante dos valores que ele tem hoje. E outra coisa, eu descobri ontem uma situação, isso é informação, tá? Eu tô trazendo aqui, é uma Eu tenho uma informação sobre isso também, O vai. salário dele no Cruzeiro é 1,8. Aí. 1,8. Terá de 1,5. Ah, mas vocês vão ficar falando isso, eu não tenho conta, não faço conta nem com Eu vou te fazer com uma quem em paga. cima Deixa eu de- em só cima uma de coisa zero. rápida. 1,8, gente. O Atlético já avisou o staff do Dudu que topa avançar e que vai avançar caso o Dudu rescinda o contrato com o Não, então Cruzeiro. peraí, que é uma informação É nova uma essa aí. informação. Se houver a rescisão antecipada do Dudu com o Cruzeiro, o Atlético vai avançar na negociação. E aí, para que o pessoal entenda, o Atlético não vai pagar nenhum centavo por uma taxa de compensação financeira. O que o Atlético gostaria é, caso o Dudu rescinda o contrato com o Esteja Cruzeiro, livre. esteja livre no mercado, o Atlético avança sim para conversar com o staff do jogador e com o próprio atacante. Mentiram pra gente quando foi contratado.
que ele viria para ganhar muito menos. Ele ganhava 400, menos da metade 400 que mil ganhava a menos bom, na primeira negociação que foi feita, que teve aquela refugada dele. 1,8, cara. 1,8. Pois é, deixa eu colocar você na berlinda, escandaloso isso. Thiago, beleza. Você acha que vale a pena? Essa é a questão. Ele tem 33 anos, eu não tenho nada contra a idade, não, tá? Mas eu só tô falando pelo lado da SAF, que tem um investimento que eles gostam de fazer, pensando num retorno. Olha pra mim, rapaz. Tô conversando com você. Pode falar. Eu quero que você olhe nos meus olhos. Pode falar. Você confronte esse aqui. negócio de Xvideos aí, Confronte. mano. Na boa. Pode falar, tô te escutando. Aqui, você acha que o Atlético não conseguiria nenhum outro jogador pra pagar 1.800.000? Que uma isso? característica que pode entrar no time e fazer um diferencial Me sem diga ser o quem? Dudu? Não, tô te perguntando. Não, aí é problema de quem tá lá pra Peraí, contratar, cara, irmão. é, assim, Peraí, é muito ué. cômodo. Se acha que não conseguiria, tá, beleza, me diga quem. Não, mas eu tô te perguntando é isso. Me diga não, quem? mas você, não, eu tô perguntando se você eu tô perguntando se conhece alguém. Você tem algum na sua cabeça? Cara, pode ter, só que aí Quem? tem taxa de compensação financeira, que é uma taxa de transferência. Pois é, aí cara, vai ter porque eu acho que é um 4, investimento 5 muito milhões alto. de euros pra tirar o cara de um clube. Eu acho Por que é um exemplo, risco. Vou te dar um Muito exemplo, um alto. cara que eu gosto. Claro que é. Um cara que eu gosto. Quem marca nesse time, gente? Não, mas você tá muito Quem chato. marca nesse Você tá time? muito chato. Se você escala Você tá ficando Hulk, chato, você Everton. escolhe Hulk e Dudu, Everton, você tá ficando escala chato. os dois. Quem Meu marca nesse Deus. time? Como é que você joga futebol hoje Não é sem chato, não, dois você pra não tá querendo marcar? entender o que tá Não, eu tô acontecendo. entendendo. Cara, Não, você não tá o que entendendo, vocês, Thiago. Então falei aqui, ó. Chega no microfone, é muito mais honesto com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Chega no microfone assim, o Dudu não serve pro Atlético pra mim. Mas vocês ficam Meu irmão, inventando, peraí. vocês ficam Olha o que inventando que eu falei. desculpinha. Olha Ai, o que mas eu e falei. isso? Se for pra mas e trabalhar aquilo? nos moldes mas e de ganhar isso? na metade do que ele ganha no Cruzeiro hoje, talvez valha a pena. Agora, como você disse ontem na televisão, você tá preocupado com o quê? Não, eu nada. Não tira 5 minutos de sono meu pensar no que o Vocês Atlético estão deve e no que preocupados pode com fazer. dinheiro alheio. Não. Vocês estão. Então, beleza. Vocês Então, estão Bruno preocupados com aliás, dinheiro ontem alheio. tinha uma foto que ficou rodando aí. Na foto estavam Bruno Musi, um grisalho lá, o Pedro, Pedro né? Tavares. Pedro Tavares. E o Paulo Brax. Paulo Brax. E aí falaram que o Pedro era o Cury. Aí depois tinha um outro de costas. Não, esse é o Cury. Não era o Cury. Não na era foto. o Cury. Na foto, não. Se eles encontraram ontem, ou foi uma reunião Terça-feira. virtual? Terça-feira. Então ontem aquela foto, o Cury não aparece na foto. Você viu as fotos, né, Galante? Não tem o Cury Não ali. tem, não então o Pedro, Mas o a torcida do Brax Atlético e o acreditou Rodrigo que Musi. tinha. Acreditou que tinha, inclusive. Viralizou. Teve gente que mandou pra mim e falou assim: eu estava lá, foi eu que fiz essa foto. Falei, pô, então você tá sabendo bem quem é o Cury. E hein? só uma coisa, o Dudu aceita receber um valor ligeiramente inferior Ligeiramente, do Cruzeiro. 1,8, 1,75. Um valor ligeiramente inferior do Cruzeiro para rescisão contratual. Do Cruzeiro. Então, hoje o Dudu tem algo ali próximo de 60 milhões de reais para receber. Ele tem mais 2 anos e meio de contrato. O que é abrir mão de ligeiramente de um percentual assim? Qual Uns seria? 40, 35 milhões de reais ele toparia sair do Cruzeiro. Curioso saber o que o Valu vai falar. Valudo, deixa eu te contar uma coisa aqui. Felipe Nassif te chama de monge. Monge Valudo. Não, mas deixa eu perguntar um negócio pro Peraí, Valu. cara, deixa eu terminar meu raciocínio aqui, que é uma informação que eu vou dar. Presta atenção, uma informação que eu obtive ontem, olha se essa fonte aqui é boa, o Thiagueira, olha se essa fonte aqui é boa. Ele faz Boa isso pra deixar... cacete. Você faz isso pra deixar cacete. todo mundo curioso. Falou né? comigo assim ontem, à noite. Conversamos ontem por volta de exatamente 9h15 da noite. O fato do Dudu, Valudo, ter sido reintegrado, nós estamos falando de questões jurídicas, trabalhistas. Ele foi reintegrado e foi treinar com jogadores que não foram relacionados, mas, aí quando vem o mas, é o apagador universal. Perfeito. Né? A professora Adélia dizia que o problema está sempre depois do mas. Adélia Prado? Não. Ela trabalha aqui? Então é o seguinte, o que Cara, ocorre? você não dá. O que ocorre? Desculpa, é que escapa essas coisas, eu não aguento. Essa pessoa me disse, foi reintegrado, treinando com jogadores que não foram relacionados, mas não fica no Cruzeiro. O Alexandre usou esse termo. Esse embrulho tá na mão do Alexandre Matos pra ele embalar. Ou seja, Alexandre, resolva, no Cruzeiro ele não fica. Aí ontem, durante o Donos da Bola, você sabe, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, não há a menor possibilidade que o Cruzeiro dificulte a ida dele pra qualquer clube. Não tem porquê. Mesmo Essa seja fonte é Atlético. boa também. Não tem porquê, né? Não vejo porquê, assim, a situação para o Cruzeiro do Dudu hoje é bem mais indigesta do que a posição do Palmeiras com o Dudu. Né? É que ele também acabou acontecendo aquele imbróglio com o Cruzeiro e ali o Palmeiras ainda
receber uma compensação financeira. Hoje, talvez se o Cruzeiro pudesse, ele pagaria uma compensação financeira a quem levasse o Dudu. Eu acho que é mais por esse caso, por todo o desgaste que acabou sendo gerado do jogador, com comissão técnica, com diretoria de futebol, com o dono, com o plantel, né, com o elenco. Afinal de contas, é um cara que as últimas vezes que participou não conseguiu ajudar, e a gente está vendo alguns jogadores do Cruzeiro, o caso do Lucas Silva, os caras realmente se entregando bastante. Eu acho que o melhor pro Dudu a gente não sabe, porque o melhor pro Dudu no meio do ano passado parecia ser vir pro Cruzeiro. Ele seguiu alguns meses no Palmeiras. Aí o melhor pro Dudu no final do ano, início de 2025, foi vir para o Cruzeiro. Quero fazer história aqui, eu comecei aqui. Menos de 6 meses depois, o melhor pro Dudu parece não ser mais seguir no Cruzeiro. Então, eu não sei, mas o melhor pro Cruzeiro, enxergando toda a situação institucional, eu creio que seja o não segmento do Dudu no plantel de jogadores. Isso é claro, de uma maneira menos danosa. Eu falei que o dano já estava causado, né? Não saberíamos se era em torno de 60 milhões, que é o valor da multa ou outro. Esse dano está causado. Aí agora, principalmente o Alexandre Matos, porque o Dudu é uma contratação que a gente pode falar 100% do Alexandre Matos, o fato dele estar no Cruzeiro. Então acho que nada mais justo, independente disso, se não fosse o Matos, acho que o CEO de futebol, um cara que mas ele tá perdendo força. Cara, enquanto ele estiver no Cruzeiro, com a alcunha de CEO de futebol, eu, Thiago Valu, não vou falar, não, mas agora eu não cobro mais do Matos porque ele perdeu força dentro do clube. Enquanto ele estiver sentado à cadeira, tudo aquilo que for devido da função, obviamente fazendo essa ressalva de que o Jardim ganhou força, mas eu jamais vou desviar o caminho enquanto ele estiver lá dentro, em que pese ele está ou não perdendo força no cargo. O Elton Novaes destacou uma frase no nosso grupo aqui agora, que não tem nenhuma relação com o assunto que a gente está tratando aqui, mas que pode ser usada. Que todos os dias sai um bobo e um esperto de casa. Quando eles se encontram, não dá negócio. Eu só queria ressaltar uma coisa em relação ao Atlético, Thiago, que você vai ter que, pelo menos, pensar a respeito. Cara, olha o nível do risco. Eu não tô aqui falando que o Dudu não é um bom jogador, mas olha o momento que vive o Dudu. O Dudu, ele tá saindo do Cruzeiro, onde ele pediu a cabeça do treinador, ele tá saindo pela porta dos fundos do Cruzeiro. Se essa foi a empáfia do torcedor atleticano, então todos merecem Bernard e Palácios. Thiago, daqui até dezembro. Deixa eu colocar uma coisa, você não vai ficar colocando a gente contra a torcida do Atlético dessa maneira. Não, se essa foi a empáfia do torcedor, hoje o Palácios, merecido ter o Bernard e Palácios. O Fausto Vera, o Vitor Hugo, a gente pode pegar uma série de jogadores. O Alonso não são jogadores hoje que estão no nível para poder jogar no Atlético, ok, não desempenham um bom futebol. Mas isso não quer dizer que por causa disso, eu vou trazer um cara que pode ser um problema pro Atlético. Problema, Breno, falta isso ao Atlético, falta esse tipo de jogador. Você acha que o Atlético tem pouco problema, então? A parte financeira do Atlético, a parte de desenvolvimento dentro de campo, então, a parte de tabela do Atlético. Você quer arrumar mais um problema pro Atlético. Um cara pra botar esse time pra frente mesmo, sabe? Um cara... Eu tô querendo procurar a melhor palavra. Um safado, no melhor sentido. Então daqui a pouco você vai querer trazer o Luxemburgo pra cuidar dessa galera. Eu aceito, eu aceito, fazer parte. Eu amo o Vanderlei. Eu aceito. Colocaria o Vanderlei de manager. Eu vou. Sério mesmo, vou te perguntar aqui numa boa. Cara, você tem o Vitor como diretor de futebol. Eu vou trazer você não traz o Vanderlei? Eu trago. Tô falando sério. Não, cara, eu mantenho o Cuca e vamos trazer jogador agora. Mas ninguém tá falando do Vitor pra ser treinador. Tô falando do Vitor, não, do Vanderlei pra ser treinador. Botaria o Vanderlei como um gerentão de futebol. Como o Grêmio colocou o seu ídolo Felipão lá agora. Pô, né? esses caras. Gerente não, que o Pedro, que tá hoje no Atlético, é muito bom. Teve um amigo meu que falou. Como diretor. Que quando o Felipão treinava o Atlético. O Felipão treinava o Atlético. Tem um amigo meu que falou que o Felipão treinava o Atlético. Aí quando ele ia pra coletiva, tava assim, ó. Valu, nome de jogador. Valu. Aí à frente tinha um tracinho assim, ó. Base. 23 anos. Isso tá errado? Zagueiro. Mas isso tá errado? Mostra total desconhecimento do time que ele dirigia, né? Ele tinha acabado de chegar. Não, isso já tava muito tempo. Ele tinha acabado de chegar.
Tem o Joel Santana com o próprio Dudu. Deixa eu entender, quais são os seus... Ô, meu Dudu, horticoça, chama horticoça. Não é pra entrar, espera, Dudu. Não, é pra esperar, espera, Dudu. Ele chamou horticoça de Fabrício? Horticoça, Fabrício. Ô, da Mercedes, chama da Mercedes. Ontem tivemos Campeonato Brasileiro Sub-20, Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético Paranaense. Na Toca 1-0 para o Atlético Paranaense, o Cruzeiro perdendo algumas posições no Campeonato Brasileiro Sub-20, a campanha ainda segue muito boa. Tivemos também Campeonato Brasileiro Feminino A1, o Cruzeiro empatou com o Flamengo no Castor Cifuentes em Nova Lima. O Cruzeiro estava perdendo e buscou a igualdade, chegando aos 20 pontos. Dependendo do resultado de hoje, o Cruzeiro pode terminar a rodada na liderança. Teremos Fluminense e Ferroviária hoje no Rio de Janeiro. A Ferroviária, se empatar, já retoma a primeira colocação. De qualquer forma, um momento que vive em especial o time feminino do Cruzeiro no Brasileiro Feminino A1. Copa do Brasil, também tivemos jogos nessa quarta-feira. Botafogo 4, Capital do Distrito Federal 0, Ceará 0, Palmeiras 1, CSA 3, Grêmio 2, Novo Horizontino 0, Cruzeiro Corinthians 1, Paysandu 0, Bahia 1. Hoje tem os outros jogos fechando a fase de ida da terceira fase, né? Ou fechando os jogos de ida da terceira fase. Tem Brusque e Atlético Paranaense, tem Operário e Vasco, Santos e CRB, Criciúma e Red Bull Bragantino, Botafogo da Paraíba e Flamengo, Cruzeiro e Vila Nova, o jogo às 9h30 da noite no Mineirão. Ainda tem ingresso, hein? ingresso.cruzeiro.com.br, a previsão de público aí de 28 mil torcedores nesta noite, para o Cruzeiro aí começar bem a terceira fase da Copa do Brasil. Técnico Leonardo Jardim só confirma o time no vestiário do Mineirão. Ele deve preservar alguns jogadores, mas a ideia é ter um time forte. É jogo importante, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Vasco, precisa seguir vencendo e pegando ainda mais confiança. Mais um ou outro deve acabar ficando fora. Vamos acompanhar ao longo aí do dia o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim. Uma certeza, Dudu ontem fez um treino específico na Toca da Raposa 2 e não foi relacionado. Ele teve todo o imbróglio aí, perdeu os últimos treinos na Toca da Raposa 2, teve a reunião, acabou que não teve um acordo para a saída e com isso o atleta vai treinar, já ser aproveitado, aí vai depender do técnico Leonardo Jardim. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.